Então, pessoal, boa noite. Vamos continuar. Disseminação dos impulsos. O impulso propagado, ele trafega ao longo da membrana do nervo, em direção ao sistema nervoso central. A propagação desse impulso difere dependendo de ser um nervo que é mielinizado ou não. Então, da anatomia, se a gente voltar um pouco, a gente já viu que existem os nervos tem a bainha de mielina, né? A gente viu a questão da despolarização, onde abre os canais o influxo de íons sódios e saída dos íons potássios, transformando o interior da célula tinha uma carga negativa de -70 para uma carga positiva. E aí tem a despolarização, quando é bloqueado. Tem a despolarização, quando tem a passagem do impulso nervoso, e depois tem a repolarização, para voltar ao mesmo potencial de ação. Tá? Foi isso que a gente viu na aula passada. Okay? E aí, continuando isso daí, a propagação desse impulso. Né? Okay. Então, nervos não mielinizados. Uma fibra nervosa não mielinizada consiste basicamente em um longo cilindro com uma membrana celular de resistência elétrica alta, circundando uma região central desse axoplasma condutor de baixa resistência. Tudo isso sendo banhado por um líquido extracelular de baixa resistência. A membrana celular de alta resistência e os meios extra e intracelulares de baixa resistência produzem diminuição rápida na densidade da corrente em uma curta distância do segmento despolarizado. Em áreas imediatamente adjacentes a esse segmento despolarizado, o fluxo de corrente local pode ser adequado para iniciar a despolarização da membrana em repouso. Mais adiante, ela vai se mostrar insuficiente para atingir o limiar de descarga. Então, a propagação de impulso numa fibra nervosa não mielinizada é caracterizada, portanto, como um processo anterógrado de arrastamento relativamente lento. A razão de a condução das fibras C não mielinizadas é de 1,2 metros por segundo, em comparação com 14,8 até 120 metros por segundo nas fibras mielinizadas alfa, a alfa e a delta. Tá? Então, isso daqui seria a comparação. Okay? Então, isso daqui seria a propagação saltatória, que é própria das fibras mielinizadas. Comparação da propagação do impulso em axônios não mielinizados, aqui em cima, ok? E mielinizados, que seriam esses daqui embaixo. Então, esse anel mais amarelo mais escuro aqui seria a mielina, que envolve a bainha de mielina que envolve o axônio desses neurônios mielinizados. Então, nos axônios não mielinizados, o impulso se move adiante por despolarização sequencial de segmentos curtos contíguos da membrana. Então, o que acontece aqui? Ó? Esse daqui seria a propagação do impulso. Então, o impulso, para ele se propagar da esquerda para a direita aqui, ele vai em pequenos segmentos, despolariza e repolariza. Aí, depois, o outro segmento despolariza e repolariza. Depois, o outro segmento despolariza e repolariza. Mas intervalos de espaços curtos da fibra não mielinizada. Já a despolarização em axônios mielinizados, por outro lado, é descontínua. O impulso como que salta adiante de um nó para o outro. Observe o quanto mais à frente se encontra o impulso no axônio mielinizado após 4 sequências de despolarização. Então, ó, aqui no de cima a gente tem 4 sequências de despolarização e repolarização dessa membrana, dessa fibra não mielinizada.
E se a gente tiver essas mesmas 4 sequências de despolarização e repolarização, na fibra mielinizada a gente vai ter uma distância maior percorrida nessa fibra mielinizada, que é como se o neurônio ele promovesse o salto desse impulso nervoso por conta dessa bainha de mielina. Então, é só esse espaço aqui dos nós que ficam entre uma bainha e outra que faz a despolarização e a repolarização. Quando chega próximo da bainha de mielina, como que salta, e aí continua o impulso nervoso. Tá? Nos nervos mielinizados, a propagação dos impulsos dos nervos mielinizados difere daquela dos nervos não mielinizados, em virtude da camada de material isolante, que separa as cargas intra- e extracelulares. Quanto mais distanciadas as cargas, menor a corrente necessária para carregar a membrana. Correntes locais desse modo podem trafegar muito mais longe em um nervo mielinizado do que um nervo não mielinizado, antes de se tornarem incapazes de despolarizar a membrana nervosa que está imediatamente à sua frente. Então, a condução desse impulso no nervo mielinizado vai ocorrer por meio de saltos de corrente de nodo a nodo, um processo denominado de condução saltatória. Essa forma de condução de impulsos prova ser muito mais rápida e mais eficaz em energia do que a que é empregada nos nervos não mielinizados. Então, a espessura da bainha de Berlina aumenta com o aumento do diâmetro do axônio. E, além disso, a distância entre os nodos de Ranvier adjacentes aumenta de acordo com o aumento do diâmetro desse axônio. Então, por causa desses dois fatores, a condução saltatória ela é bem mais rápida num axônio mais espesso também, no axônio mielinizado mais espesso. E a condução saltatória geralmente progride de um nodo para o seguinte de maneira gradual. No entanto, pode ser demonstrado que o fluxo de corrente no nodo seguinte ainda exceda o necessário para chegar ao limiar da descarga da membrana nodal. Se a condução de um impulso for bloqueada no nodo, a corrente local saltará sobre aquele nodo e provará ser adequada para levar o potencial de membrana no nodo seguinte àquele que foi bloqueado, até seu potencial de descarga, produzindo a despolarização. Um mínimo, talvez, de 8 a 10 milímetros de nervo deve ser coberto pela solução anestésica para assegurar realmente um bloqueio total. Então, aqui se torna mais importante a gente assegurar a anestesia efetiva nesse paciente, fazendo um bloqueio dessa condução nervosa o mais abrangente possível, já que a gente precisa que essa solução anestésica envolva de 8 a 10 milímetros de um nervo, para que não haja realmente a condução do impulso nervoso. E a gente só vai fazer esse bloqueio se a gente colocar a solução anestésica o mais próximo possível desse nervo. Tá? Modo e local de ação dos anestésicos locais. Então, como iões anestésicos locais alteram os processos de geração de tecido e geração do impulso, são questões que precisam ser discutidas. É possível que os anestésicos locais interfiram no processo de excitação da membrana nervosa, por uma ou mais das seguintes maneiras. Primeiro, alterando o potencial de repouso básico da membrana do nervo, ou alterando o potencial de limiar, que seria aquele nível de descarga para iniciar o processo de despolarização e repolarização, diminuindo a taxa de despolarização ou prolongando a taxa de repolarização. Ou seja, se eu prolongar a taxa de repolarização, vai demorar mais para que o nervo esteja em condições aptas para conduzir um novo impulso nervoso. Então, essa daqui é mais uma teoria. Estabeleceu-se que os efeitos primários dos anestésicos locais ocorrem durante a fase de despolarização do potencial de ação. Esses efeitos incluem diminuição na taxa de despolarização,
particularmente na fase de despolarização lenta. E aí, por causa disso, a despolarização celular não é suficiente para reduzir o potencial da membrana de uma fibra nervosa até o seu nível de descarga, não se desenvolvendo, então, um potencial de ação prolongado. E aí, portanto, não há alteração acompanhando a taxa de repolarização. Então, essa daqui é uma das maneiras pelas quais os anestésicos locais podem agir. A membrana nervosa é o lugar em que os anestésicos locais exercem a sua função farmacológica. Muitas teorias foram propostas ao longo dos anos para explicar o mecanismo de ação desses anestésicos locais, incluindo as teorias da acetilcolina, do deslocamento de cálcio e das cargas de superfície. A teoria da acetilcolina afirmava que a acetilcolina estava envolvida na condução nervosa, além de seu papel como neurotransmissor nas sinapses. Não há evidências indicando que a acetilcolina esteja envolvida na transmissão neural ao longo do corpo do neurônio, ok? Por mais que ela esteja presente naquelas terminações nervosas. A teoria do deslocamento do cálcio, que já foi popular, considerava que o bloqueio nervoso dos anestésicos locais era produzido pelo deslocamento de cálcio de algum ponto da membrana que controlasse a permeabilidade ao sódio. Evidências de que a variação da concentração de íons cálcio banhando o nervo não afeta a potência dos anestésicos locais. Diminuíram a credibilidade dessa teoria. A teoria das cargas de superfície, que seria a repulsão, propunha que os anestésicos locais atuassem por ligação à membrana nervosa e mudança do potencial elétrico na superfície da membrana. Ou seja, moléculas de drogas catiônicas, as que eram carregadas positivamente, foram alinhadas na interface membrana-água. E como alguma das moléculas dos anestésicos locais carregavam uma carga positiva resultante, tornavam o potencial elétrico na superfície da membrana mais positivo, diminuindo a excitabilidade do nervo por aumento do potencial de limiar. Então, as evidências atuais indicam que o potencial de repouso da membrana nervosa não é alterado pelos anestésicos locais. Então, eles não se tornam hiperpolarizados. E que os anestésicos locais convencionais agem dentro dos canais de membranas e não na superfície da membrana. A teoria das cargas de superfície também não consegue explicar a atividade das moléculas anestésicas sem carga para bloquear o impulso nervoso, por exemplo, a benzocaína. Não tem carga. Duas outras teorias, a da expansão da membrana e o do receptor específico, recebem um certo crédito atualmente. Dessas duas, a teoria do receptor específico é a mais amplamente sustentada. Então, a teoria da membrana, ela afirma que as moléculas de anestésicos locais se difundem para regiões hidrofóbicas das membranas excitáveis, provocando um distúrbio geral na estrutura da membrana, expandindo-se para algumas regiões críticas da membrana, impedindo assim o aumento da permeabilidade aos íons de sódio. Os anestésicos locais, que são altamente lipossolúveis, podem penetrar facilmente na parte lipídica da membrana celular, produzindo alteração na configuração, então, na morfologia da matriz lipoproteica da membrana do nervo. Isso resulta na diminuição do diâmetro dos canais de cálcio, acarretando, então, uma inibição da condutância do sódio e da excitação neural. Figura 1.12. Ver lá, figura 1.12. Então, aqui estaria explicado a teoria da expansão da membrana, ok? Então, como que seria essa expansão da membrana? Então, pegaria o anestésico, nesse caso aqui a benzocaína, ok? Tá aqui sem carga, RN, ok? Não é positivo nem negativo, não está carregado. Então, a teoria diz que essa molécula desse anestésico local aqui
como ele é lipossolúvel, ele tem afinidade pelos lipídios, ele penetra facilmente na membrana lipídica, no interior dessa membrana lipídica, e o acúmulo dessa benzocaína, nesse caso aqui, ele vai o quê? Obliterar a passagem desses canais de sódio, tá? Se eu não tenho a passagem do canal de sódio, eu não tenho como ter a despolarização desse axônio, ok? Então, isso está mostrando aqui na figura. O meio extracelular, o meio intracelular, e aqui seria um canal de sódio, ok? Esse canal de sódio permeável, na figura da esquerda, ok? Na figura da direita, esse canal de sódio ele não é permeável, ou seja, o sódio não consegue entrar dentro da célula, dentro do axônio, no axoplasma. Por que ele não consegue entrar? Porque a molécula do anestésico local, por essa teoria da expansão da membrana, provocou uma alteração morfológica nessa membrana e fez com que fechasse esses canais de sódio. Então, essa teoria ela preconiza isso daí. Já a teoria do receptor específico. O que vai parar? O que vai falar? A teoria do receptor específico, a mais aceita hoje em dia, propõe que os anestésicos locais agem ligando-se a receptores específicos nos canais de sódio. A ação da droga é direta, não mediada por alguma alteração nas propriedades gerais da membrana celular. Estudos bioquímicos e eletrofisiológicos têm indicado que existe um receptor específico para os anestésicos locais dentro do canal de sódio, na superfície, em sua superfície externa, ou na superfície axoplasmática interna também. Assim que o anestésico local tem acesso aos receptores, a permeabilidade aos íons sódios é diminuída ou eliminada, e a condução nervosa não pode ser processada, ou seja, não tem a despolarização, porque não tem um influxo de íons sódios para dentro do axoplasma. Então, os anestésicos locais são classificados por sua capacidade de reagir com esses sítios receptores específicos dos canais de sódio. Parece que as drogas podem alterar a condução nervosa em pelo menos 4 locais desse canal de sódio. Então, quais que seriam esses locais? Né? Dentro do canal de sódio, anestésicos locais que são do grupo aminas terciárias. Na superfície externa do canal de sódio, aí seria a tedrodotoxina e a saxitoxina. E 3 e 4 em portões de ativação ou inativação, que seria a questão do veneno de escorpião. Tá? Então, vamos lá na figura 1.13. E a representação da tabela, aqui a figura. Então, essa teoria, que também é aceita, uma das mais aceitas junto com a expansão da membrana, com a alteração da membrana, que é a teoria do receptor específico. Então, os anestésicos locais, aminas terciárias, inibem o influxo de sódio durante a condução nervosa, por ligação ao receptor no canal de sódio. Tá? Então, aqui tem a questão, a parte extracelular, aqui o axoplasma, a parte intracelular, e a gente tem receptores específicos, tá? Receptores específicos. Esses receptores específicos estão localizados, primeiro, dentro do canal de sódio, ok? Então, esse aqui seria o canal de sódio, por onde o sódio entraria na célula para que ocorra a despolarização e assim a condução nervosa. Tá? Então, o nosso anestésico local, aqui, ó, ele vai agir aonde? No caso de aminas terciárias, dentro do canal de sódio. Então, ele vai se ligar a esses receptores específicos dentro do canal de sódio. Isso vai fazer com que bloqueie a passagem do sódio para dentro da célula. Bloqueando a passagem do sódio para dentro da célula, não há condução nervosa. Então, esse seria um dos locais de ativação. Tá? Então, isso bloqueia o mecanismo de ativação normal,
configuração O do portão despolarização. Tá? E também promove o movimento dos portões de ativação e inativação, M e H. Tá? Para uma posição que se assemelha à do estado inativado. Tá? B, biotoxinas. Então, essas biotoxinas, que seriam essas daqui, a tetrodotoxina e a saxitoxina, ok? Elas têm receptores específicos que ficam externamente no canal de sódio, né? Seria esse representado aqui, RT. Bloqueio o influxo de sódio no receptor de superfície externa. Vários venenos fazem isso, alterando a atividade dos portões de ativação e inativação. Então, esses daqui são os portões de ativação e de inativação, tá? Que vão dizer, então, se está totalmente inativo, parcialmente ou totalmente aberto, tá? Tem também a benzocaína, aqui está representada a benzocaína, ok? Que faz a expansão da membrana, e nascer o canal de configuração fechado, tá? Nesse caso aqui, a gente tem receptores internos também da membrana, que podem alterar essa configuração desse canal de sódio, tá? Esses receptores internos normalmente são veneno do escorpião, centroturoides, tá? Veneno de anêmona do mar, todos esses têm agentes específicos, têm receptores específicos nessa região interna, tá? Aqui, dos anestésicos locais do grupo amina, a gente tem a lidocaína, prilocaína, mepivacaína, articaína e a bupivacaína, então, que vão se ligar em receptores específicos internos nesse canal de sódio, ok? Voltar para cá. Então, a tabela 1.3 apresenta uma classificação biológica dos anestésicos locais, com base em seu local de ação e na forma ativa do composto. As drogas da classe C existem somente na forma sem carga, que seria representada por esse RN, enquanto que as drogas da classe D existem nas formas com carga e sem carga. Esse daqui com carga e sem carga quer dizer que é positivo ou sem carga, sem ser positivo e sem negativo. Com carga quer dizer positivo ou negativo. Aproximadamente 90% dos efeitos de bloqueio das drogas da classe D são causados pela forma catiônica da droga, ou seja, carregados positivamente. Somente 10% da ação bloqueadora são produzidos pela base. Então, aqui é a tabela. Classificação das substâncias anestésicas locais de acordo com o sítio biológico e o modo de ação. Então, as drogas da classe A são agentes que atuam em um sítio receptor na superfície externa da membrana desse nervo. Então, são aquelas de biotoxinas, tá? Superfície externa tem um sítio receptor externo, a superfície externa da membrana, do canal de sódio. Da classe B, são agentes que atuam em um sítio receptor na superfície interna da membrana desse nervo. Então, a gente tem aí os análogos da lidocaína, o amônio quaternário e mesmo alguns venenos de escorpiões. Os agentes da classe C, agentes que atuam por um mecanismo físico-químico independente do receptor. Então, aqui é o caso da benzocaína, que satisfaz aquela teoria da alteração da membrana, da expansão da membrana. E a classe D, agentes que atuam por uma combinação de mecanismos do receptor e independentes do receptor. E aqui a gente tem os anestésicos locais mais úteis clinicamente, como a articaína, a lidocaína, a mepivacaína e a prilocaína. Aqui, 1.14. Então, aqui a gente tem a membrana, a bicamada fosfolipídica, ok? Aqui a parte externa da célula extracelular, aqui a parte interna do axônio, o axoplasma. E aqui no meio de tudo isso de roda, a gente tem os canais de sódio,
ok? Aqui esse primeiro, o canal de sódio totalmente aberto, a molécula de sódio, cátion sódio, passando para o interior da célula, ok? Então, à esquerda está um canal aberto, um canal de sódio aberto, permeável à entrada para os íons sódio. O canal do centro está na configuração fechada, de repouso. Então, ele está no momento, naquela transição da repolarização, embora impermeável ao íon sódio. O canal permanece respondendo à voltagem. O canal à direita, embora em uma configuração aberta, está impermeável, porque um cátion de anestésico local ligado ao sítio receptor do portão. Então, aqui a gente tem uma molécula carregada, um cátion de algum anestésico local. Então, o anestésico local ele pode agir tanto com aquela teoria do receptor específico, ok? Quanto ele pode obliterar, ele pode tampar a permeabilidade desse canal de sódio. Observe que o anestésico local entra no canal a partir do lado axoplasmático. O filtro do canal impossibilita a entrada direta através da boca externa. O anestésico local torna a membrana impermeável ao íon sódio e, portanto, não excitável às correntes locais de ação. Então, o que acontece? O anestésico local ele é depositado externamente na matriz extracelular. Esse anestésico local, então, ele sofre uma permeabilidade por essa bicamada fosfolipídica. E a partir do momento que ele está na porção interna do nervo, aí sim que ele vai adentrar o canal de sódio para poder se ligar ao receptor específico. Fibras nervosas mielinizadas. Um fator adicional deve ser considerado em relação ao local de ação dos anestésicos locais em nervos mielinizados. A bainha de mielina isola o axônio eletricamente e farmacologicamente. O único local em que as moléculas do anestésico local têm acesso à membrana nervosa é nos nodos de Ranvier, onde os canais de sódio são encontrados em abundância. As alterações iônicas que se desenvolvem durante a condução dos impulsos também se originam apenas nesses nodos de Ranvier. Como o impulso pode saltar ou desviar de um ou dois nodos bloqueados e continuar a sua trajetória, é necessário que pelo menos 2 ou 3 nodos imediatamente adjacentes à solução anestésica sejam bloqueados para assegurar uma anestesia eficaz, ou seja, um comprimido de aproximadamente de 8 a 10 milímetros. As densidades do canal de sódio diferem em nervos mielinizados das dos nervos não mielinizados. Em pequenos nervos não mielinizados, a densidade dos canais de sódio é de cerca de 25 micrômetros, enquanto que nos nodos de Ranvier e nas fibras mielinizadas pode chegar a 20.000 micrômetros quadrados. Em uma base média de comprimento de nervo, há relativamente poucos canais de sódio presentes em membranas não mielinizadas. Por exemplo, no nervo olfatório do peixe-agulha, a proporção entre canais de sódio e moléculas de fosfolipídios é de 1 para 60.000, correspondendo a uma distância média entre os canais de 0,2 micrômetros. Enquanto que nos nodos de Ranvier denso, os canais estão separados por apenas 70 angstrom. Como funcionam os anestésicos locais, então? A ação primária dos anestésicos locais na produção de bloqueio da condução consiste em diminuir a permeabilidade dos canais iônicos, dos canais dos íons cálcio, dos íons sódio. Os anestésicos locais inibem seletivamente a permeabilidade máxima do sódio, cujo valor normalmente é cerca de 5 a 6 vezes maior que o mínimo necessário para a condução do impulso. Exemplo, então, há um fator de segurança para a condução de 5 a 6 vezes. Se não fosse isso, qualquer coisa que a gente tocasse seria percebido como dor, tá? Os anestésicos locais reduzem esse fator de segurança, diminuindo a taxa de elevação do potencial de ação e sua velocidade de condução.
Quando esse efeito de segurança cai abaixo da unidade, a condução falha e o bloqueio nervoso. Então, ocorre o bloqueio nervoso. Os anestésicos locais produzem diminuição discreta e virtualmente insignificante da condutância do potássio através da membrana nervosa. Os íons cálcios, que existem na forma ligada no interior da membrana celular, no axoplasma, é atribuído um papel regulador no movimento de íons sódio através da membrana nervosa. A liberação, então, dos íons cálcios ligados a sítio de receptor do canal iônico pode ser o fator primário responsável pelo aumento da permeabilidade da membrana aos íons sódio. Isso representa a primeira etapa na despolarização da membrana do nervo. As moléculas de anestésico local podem agir por antagonismo competitivo com o cálcio em algum local dessa membrana do nervo. A sequência a seguir é o mecanismo proposto de ação dos anestésicos locais. Então, tem o deslocamento dos íons cálcios do sítio receptor nos canais de sódio, e aí esse deslocamento vai permitir a ligação da molécula desse anestésico local a esse sítio receptor, que antes era ligado pelo cálcio. Daí vai produzir o bloqueio do canal de sódio e uma diminuição da condutância de sódio. Daí vai levar à depressão da taxa de despolarização elétrica e a falha em obter o nível de potencial limiar, juntamente com uma falta de desenvolvimento dos potenciais de ação propagados, que é chamado de bloqueio de condução. O mecanismo pelo qual os íons sódios ganham entrada ao axoplasma do nervo, iniciando assim um potencial de ação, é alterado por anestésicos locais. A membrana nervosa continua num estado polarizado porque os movimentos iônicos responsáveis pelo potencial de ação deixam de se desenvolver. Como o potencial elétrico da membrana permanece inalterado, as correntes locais não se desenvolvem e o mecanismo autoperpetuante de propagação desse impulso é paralisado. Então, esse impulso que chega a um segmento nervoso bloqueado, ele é parado, porque ele não vai ser capaz de liberar a energia necessária para continuar a sua condução naquela condução saltatória, nos nodos de Ranvier. O bloqueio nervoso produzido por anestésico local é denominado de bloqueio nervoso, não despolarizante. Molécula dos anestésicos locais. Em sua maioria, os anestésicos locais injetáveis são aminas terciárias. Apenas alguns, por exemplo, a pirocaína e a exilcaína, são aminas secundárias. A estrutura típica dos anestésicos locais é mostrada na figura 1.15 e 1.16. Então, ele é constituído por uma parte lipofílica, que é a maior porção da molécula, um anel aromático, tá? Uma estrutura aromática, é derivado do ácido benzoico, da anilina e do tiofeno, no caso da articaína. Todos os anestésicos locais são anfipáticos, ou seja, possuem tanto características lipofílicas quanto hidrofílicas, geralmente em extremidades opostas da molécula. A parte hidrófila é um amino derivado do álcool etílico ou do ácido acético. Os anestésicos locais em parte hidrofílica não são adequados para a injeção, mas são bons anestésicos tópicos, por exemplo, a benzocaína. A estrutura anestésica se completa com uma cadeia intermediária, que vai ligar a parte hidrofílica à parte hidrofóbica. É uma cadeia intermediária de hidrocarbonetos, contendo uma ligação de éster ou uma ligação amida. Outras substâncias químicas, especialmente os bloqueadores da histamina e os anticolinérgicos, compartilham essa estrutura básica com os anestésicos locais e comumente exibem propriedades anestésicas locais fracas também. Tá? Então, a gente tem uma parte lipofílica, uma parte hidrofílica, ok? Do anestésico local, e além do que a gente tem o anel aromático, ok? O anel aromático
E aí a gente tem o anestésico local típico em A, o tipo éster, que tem uma terminação em éster, e uma terminação amida. Tem uma terminação amida. Os anestésicos locais, então, são classificados como aminoésteres ou aminoamidas, de acordo com a sua ligação química. A natureza da ligação é importante para definir várias propriedades desse anestésico local, inclusive a modalidade básica de biotransformação. Os anestésicos locais ligados a ésteres, por exemplo, a procaína, são prontamente hidrolisados, ou seja, quebrados em solução aquosa. Os anestésicos locais ligados a amidas, por exemplo, a lidocaína, são relativamente resistentes à hidrólise, ou seja, não se quebram facilmente. Uma percentagem de uma droga ligada à amida maior do que a de uma droga ligada a ésteres é excretada inalterada na urina. A procainamida, que é a procaína com uma ligação amida, substituindo a ligação éster, é um anestésico local tão potente quanto a procaína, mas é hidrolisado muito mais lentamente por causa da sua ligação amida. Daí a procaína é hidrolisada no plasma em somente alguns minutos, mas apenas aproximadamente 10% da procainamida são hidrolisadas em um dia. Então isso vai provocar o quê? Uma toxicidade para esse indivíduo, já que eu não vou ter a droga fora do corpo dele em um dia somente. Preparados em laboratórios, os anestésicos locais são compostos básicos, pouco solúveis em água e instáveis quando são expostos ao ar. Seus valores de pKa variam de 7,5 a 10. Nessa forma, tem pouco ou nenhum valor clínico. Entretanto, por serem fracamente básicos, eles se combinam prontamente com ácidos para formar sais de anestésico local, forma em que são muito solúveis na água e comparativamente estáveis. Desse modo, os anestésicos locais usados para infiltração são dispensados como sais anestésicos locais, mais comumente chamado sal de cloridrato. Então, por isso que a gente chama cloridato de lidocaína ou de articaína, que são dissolvidos em água destilada estéril ou em soro fisiológico. Sabe-se que o pH de uma solução do anestésico local e o pH do tecido em que é infiltrado influenciam muito a sua ação quanto ao bloqueio do nervo. A acidificação do tecido diminui a eficácia do anestésico local. Então, a gente tem essa acidificação, ou seja, essa diminuição do pH do tecido, quando a gente tem alguma inflamação ou uma coleção purulenta. Então, resulta em anestesia inadequada quando os anestésicos locais são infiltrados em áreas inflamadas ou infectadas. O processo inflamatório gera produtos ácidos, e o pH do tecido normal, que é de 7,4, e o pH de uma área inflamada vai para 5 e 6. Os anestésicos locais contendo adrenalina ou outros vasopressores são acidificados pelo fabricante para inibir a oxidação do vasopressor. O pH das soluções sem adrenalina é aproximadamente 6,5. Soluções contendo adrenalina têm pH de 3,5. Clinicamente, esse pH mais baixo tem mais probabilidade de se produzir sensação de ardência na infiltração, bem como início de ação um pouco mais lento também desse sal anestésico que tem um vasoconstritor, como a adrenalina, ou análogo da adrenalina também. A elevação do pH, ou seja, a alcalinização de uma solução de anestésico local, acelera o início da sua ação, aumenta a sua eficácia clínica e torna a sua infiltração mais confortável também. No entanto, por ser instável, a base do anestésico local precipita nas soluções alcalinizadas, tornando essas preparações pouco adequadas para uso clínico. Anestésicos locais tamponados, por exemplo, os carbonatados, têm recebido muita atenção,
tanto na medicina como mais recentemente na odontologia. O bicarbonato de sódio ou dióxido de carbono acrescentados à solução anestésica imediatamente antes da infiltração proporciona um maior conforto e o início da anestesia muito mais rápido também. O uso de anestésicos locais tamponados em odontologia é visto mais adiante no capítulo 20. Apesar da ampla variação do pH nos líquidos extracelulares, o pH no interior de um nervo permanece estável. O funcionamento normal de um nervo, portanto, é muito pouco afetado pelas alterações do ambiente extracelular. No entanto, a capacidade de um anestésico local de bloquear impulsos nervosos é profundamente alterada por alterações desse pH que estão fora da célula extracelular. E aí ocorre um fenômeno de dissociação desses anestésicos locais, quando ele é injetado em algum tecido. Conforme discutido, os anestésicos locais estão disponíveis para o uso clínico como sais ácidos, geralmente cloridrato. O sal de anestésico local, tanto hidrossolúvel quanto estável, é dissolvido em água destilada estéril ou em soro fisiológico. Nessa solução existem simultaneamente moléculas sem carga, esse RN, também conhecidas como base, e moléculas com cargas positivas, RNH+, o chamado cátion. A proporção relativa de cada forma iônica na solução varia com o pH da solução ou dos tecidos em torno. Então, na presença de alta concentração de íons hidrogênios, ou seja, um pH baixo, ácido, e local que está inflamado, o equilíbrio se desloca para a esquerda e a maior parte da solução anestésica existe, então, na forma catiônica, seria esse RNH+. Okay? À medida que diminui a concentração de íons de hidrogênio, ou seja, o pH fica mais alto, ou o pH do tecido fica mais alcalino, o equilíbrio, então, se desloca para a forma de base livre. Então, a gente tem desse lado aqui, Rn, base livre, mais íons de hidrogênio. Ok. A proporção relativa das formas iônicas também depende do pKa, ou constante de dissociação, do anestésico local específico. Então, o pKa é uma medida da afinidade de uma molécula pelos íons de hidrogênio. Ou seja, quando o pH da solução tem o mesmo valor que o pKa do anestésico local, exatamente 50% da droga anestésica existem na forma de cátion, RNH+, e 50% na forma de base livre. Tá? A porcentagem da droga existente em qualquer das formas pode ser determinada pela equação de Henderson-Rosenbaum. Essa é uma constante de dissociação pKa dos anestésicos locais. Tá? Então, aqui seria um exemplo. Então, a benzocaína tem um pKa de 3,5. Então, se 100%, a gente tem 100% dessa base livre em um pH de 7,4. Tá? A mepivacaína, a constante de dissociação dela é 7,7. Se a gente tiver um pH de 7,4, a gente só vai ter 33% de base livre para fazer o efeito no axônio. A lidocaína, um pH de 7,4, a gente só tem 29%. E assim vai, diminuindo, por conta do aumento do pKa desses anestésicos locais. Tá? Ação sobre a membrana dos nervos, então. Os dois fatores envolvidos na ação de anestésico local são a difusão dessa droga através da bainha do nervo
e a ligação ao sítio receptor lá dentro do canal iônico. A gente já viu que essa daí seria a teoria do receptor específico. Então, a forma da base livre, não carregada e lipossolúvel do anestésico local é responsável pela difusão através da bainha nervosa. Esse processo é explicado no seguinte exemplo. Então, aqui. 1000 moléculas de anestésico local com pKa de 7,9 são injetados no tecido, fora de um nervo. O pH do tecido normal é de 7,4. Tá? Com base na tabela 1.4, na equação de Henderson-Hasselbalch, pode ser determinado que o pH do tecido normal ele vai proporcionar 75% dessas moléculas desse anestésico local estão presentes na forma catiônica, ou seja, RNH+, e somente 25% vai estar na forma de base livre. Lembrando que é só essa forma de base livre que é lipofílica, então é só ela que vai atravessar a membrana do citoplasma, e aí ela vai ter que atravessar a membrana e se carregar para poder exercer seu efeito no sítio específico. Então, como é que está aqui? O mecanismo de ação de moléculas do anestésico local, do pKa. O pKa do anestésico é 7,9 e o pH do tecido é 7,4. Ok? Então, de 1000 moléculas do anestésico local, tem o pKa de 7,9. Quando a gente tem um pH de 7,4, a gente tem uma constante de dissociação, em que ficam 750 moléculas carregadas e 250 na base livre. Essas 250 na base livre vão adentrar o axoplasma, vão para dentro do axônio, ok? Chegando lá dentro do axônio, ainda vai sofrer mais um balanço, tá? Vai sofrer mais uma alteração, ok? Então, teoricamente, todas as 250 moléculas da base livre, que são lipofílicas, se difundiram através da bainha do nervo para chegar no interior do axônio, ou seja, no axoplasma, né? E quando isso ocorre, o equilíbrio extracelular entre a base livre e a forma carregada, o cátion, é alterado pela passagem das formas de base livre para o interior do neurônio. Então, as 750 moléculas de cátion, né, extracelulares remanescentes, irão agora estabelecer um novo equilíbrio, de acordo com o pH do tecido e o pKa da droga. Então, essas 250 moléculas de base livre entraram, ok? Ficou essas 750, ok? Dessas 750, ela vai sofrer de novo essa passagem, esse novo equilíbrio, por conta do pH. Então, essas 750 vão se dividir em 570 de forma catiônica e 180 de base livre, tá? E aí, as 180 moléculas de base livre lipofílica recém-criadas se difundem para o interior da célula novamente, assim como fizeram aquelas 250 moléculas iniciais, começando todo o processo novamente da fase 4. Teoricamente, isso continua até que todas as moléculas do anestésico local tenham se difundido para o interior da célula. Tá? A realidade, porém, é um pouco diferente. Nem todas as moléculas do anestésico local chegam no interior do nervo, por causa de um processo de difusão. As drogas irão se difundir em todas as direções possíveis, não apenas para o interior do nervo, mas ao redor de toda a coleção, de tudo que é colocado. Todas as direções possíveis, não apenas para o interior do nervo. E porque parte da droga será absorvida pelos vasos sanguíneos também, então ainda tem a circulação que vai carregar parte dessa droga, e os tecidos moles extracelulares no local da infiltração também, que vão absorver outra parte dessa droga. Tá? Então, o interior do nervo deve ser visto a seguir. Depois da penetração da bainha nervosa e da entrada no axoplasma, pela forma de base livre lipofílica desse anestésico local,
há no interior do nervo um novo equilíbrio, porque o anestésico local não pode existir unicamente na base livre em pH intracelular de 7,4. Então, novamente, 75% daquelas moléculas de base livre presentes dentro do axoplasma revertem a forma de íons cátio, RNH+. Os 25% restantes permanecem na forma de base livre sem carga. Então, é o que estaria acontecendo aqui. Desses 250, então, que entram, 75% vai para a forma carregada e os outros 25% continuam como base livre dentro da célula. Os 250 da base livre que entraram. A partir do lado axoplásmico, os íons RH+, RNH+, entram nos canais de sódio. Ligam-se, então, no sítio receptor do canal e são finalmente responsáveis pelo bloqueio da condução nervosa. Aí a gente já viu na figura lá aqueles canais de sódio lá atrás. Dos dois fatores, a difusibilidade e ligação, responsáveis pela eficácia desse anestésico local, o primeiro deles é extremamente importante na prática atual. A capacidade de um anestésico local de se difundir através dos tecidos em torno de um nervo tem uma significância crítica, porque em situações clínicas o anestésico local não pode ser aplicado diretamente na membrana do nervo, como pode ser feito no ambiente no laboratório. As soluções de anestésicos locais, com maior capacidade de se difundir através dos tecidos moles, proporcionam uma vantagem na prática clínica. Então, anestésico local com um valor elevado de pKa tem muito poucas moléculas disponíveis na forma de base livre e um pH tecidual de 7,4. O início da ação anestésica dessa droga é lento, porque existem muitas poucas moléculas de base disponíveis para se difundirem através da membrana. Por exemplo, a procaína, que tem pKa de 9,1. E a taxa de início de ação do anestésico está relacionada, então, com o pKa desse anestésico local. Ou seja, quanto menor o pKa, mais rápido vai ser a difusão do anestésico local pela bainha, pela membrana. E em sendo mais rápida a difusão transmembrana, mais rápido vai ser o início de ação desse anestésico local. Um anestésico local com pKa inferior a 7,5 tem um número maior de moléculas lipofílicas com base livre disponíveis para se difundir através da bainha do nervo. Entretanto, a ação anestésica dessa droga é inadequada, porque em pH intracelular de 7,4, apenas um número muito pequeno de moléculas de base livre se dissocia de volta para a forma catiônica, necessária para ligar-se ao sítio receptor. Em situações clínicas reais com anestésicos locais disponíveis atualmente, o pH do líquido extracelular determina a facilidade com que o anestésico local se desloca do local de sua administração para o interior do axoplasma. O pH intracelular permanece estável. E independe do pH extracelular, porque íons de hidrogênio, como cátions dos anestésicos locais, não se difundem com facilidade através dos tecidos. Então, o pH do líquido extracelular, portanto, pode diferir daquele da membrana do nervo. A razão dos cátions anestésicos para moléculas com base sem carga também poderá variar muito nesses locais. Diferenças no pH extracelular e intracelular são altamente significativas no controle da dor quando há uma inflamação ou uma infecção. O efeito da redução do pH tecidual sobre as ações do anestésico local é descrito na figura 1.18. Tá aqui na figura 1.18. Efeito da diminuição do pH tecidual sobre as ações do anestésico local. Então, originariamente, a gente viu com pH 7,4, que seria o pH ideal, mas quando o pH
do meio extracelular por alguma inflamação, infecção, diminui, ficando com pH 6. Ó. Então, das 1.000 moléculas que foram colocadas, somente 10 ficam na base livre. Dessas 10 que ficam na base livre, elas entram, vão sofrer um novo processo de equilíbrio aqui, e aí, novamente, dessas 10 que entraram, 75% vem para a forma carregada e somente 25% fica na forma livre. Então, olha a quantidade. Quando a gente tem um pH extracelular de 6, a gente tem, primeiramente, 7,5 moléculas carregadas para iniciar a ação da droga anestésica. Enquanto que, em condições ideais, com pH externo de 7,4, a gente tem 180 moléculas carregadas para dar início à ação anestésica desejada. Então, o pH do meio extracelular faz total diferença durante a administração do anestésico local. Então, aqui na figura 1.18, aproximadamente 1.000 moléculas do anestésico local com pKa de 7,9 são depositadas próximo ao nervo e o tecido está inflamado, tem pH 6. Nesse pH tecidual, aproximadamente 99% das moléculas do anestésico local estão presentes sob a forma catiônica, ou seja, com a forma carregada, e aproximadamente 1% na forma de base livre, que é isso que vai entrar. Então, dessas 10 moléculas que entraram, se difundiram através da bainha do nervo para chegar ao interior da célula, contrastando com 250 moléculas no exemplo sadio. E extracelularmente, o equilíbrio entre RNH+, entre a forma catiônica e a base livre, que havia sido alterada, é restabelecida. As relativamente poucas moléculas de base livre recém-criadas se difundem para dentro da célula, iniciando o processo inteiro, novamente. No entanto, uma soma total de menos moléculas de base livre consegue finalmente atravessar a bainha do nervo, em contraste com o que ocorreria com pH normal, por causa da absorção muito aumentada das moléculas de anestésico pelos vasos sanguíneos na região. Ou seja, além de ter uma diminuição de pH, eu tenho uma maior circulação sanguínea, e essa maior circulação sanguínea, porque o local está inflamado e infeccionado, vai levar mais moléculas desse anestésico local. Depois da penetração da bainha do nervo pela forma de base, há o equilíbrio no interior do nervo. Então, aproximadamente 75% das moléculas presentes estão no meio do axoplasma, revertem na forma catiônica e 25% permanecem na base livre. As moléculas catiônicas, então, vão ligar-se ao receptor no interior do canal de sódio, ocasionando o bloqueio da condução. Um bloqueio adequado do nervo é mais difícil de ser obtido em tecidos inflamados ou infectados, por conta do número relativamente pequeno de moléculas capazes de atravessar a bainha do nervo, nesse caso, as moléculas de base livre, e do aumento da absorção das moléculas remanescentes de anestésico pelos vasos sanguíneos dilatados nessa região. Embora seja um problema em potencial em todos os aspectos da prática odontológica, essa situação é vista mais frequentemente em endodontia. Então, implicações clínicas do pH e da atividade anestésica local. A maioria das soluções anestésicas são preparadas comercialmente sem um vasoconstritor. Então, elas têm um pH entre 5,5 e 7. Quando injetadas nos tecidos, a ampla capacidade de tamponamento dos líquidos teciduais rapidamente faz o pH retornar aos 7,4 normais no local da injeção. As soluções de anestésico locais contendo vasocompressor ou vasoconstritor, por exemplo, a adrenalina, são acidificadas pelo fabricante pela adição de metabisulfito de sódio para retardar a oxidação do vasoconstritor. Daí vai ter o efeito, daí vai prolongar a vida útil
né? Prolongar assim o período de eficácia da droga. A adrenalina pode ser adicionada a uma solução de anestésico local imediatamente antes de sua administração, sem o acréscimo de antioxidante. Entretanto, se a solução não for utilizada em um curto período de tempo, a mesma oxidará, tornando-se lentamente amarela acastanhada, tal como uma fatia de maçã vai se oxidando também. E aí, comercialmente, não é bom para o fabricante, tem um produto que se estraga rapidamente. A oxidação rápida do vasopressor pode ser retardada, aumentando assim a vida útil do produto com acréscimo de antioxidante. Nesse caso, o metabisulfito de sódio é comumente usado em uma concentração entre 0,05% e 0,1%. Uma solução de cloridrato de lidocaína 2%, com pH de 6,8, é acidificada a 4,2 pela adição do metabisulfito de sódio. Mesmo nessa situação, a enorme capacidade de tamponamento dos tecidos tende a manter o pH tecidual normal. Entretanto, realmente é preciso um maior tempo para fazê-lo, após a infiltração de uma solução que tem pH 4,2, do que com uma solução que tem 6,8. Ou seja, quanto mais próximo do 7,4, mais rápido vai ser o início de ação desse anestésico local. Durante esse tempo, o anestésico local não é capaz de ter seu efeito completo, resultando em início mais lento da ação clínica para anestésicos locais com vasoconstritores, em comparação aos correspondentes sem vasoconstritor simples. Os anestésicos locais são clinicamente eficazes nos axônios e nas terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres situadas abaixo da pele intacta podem ser atingidas somente pela infiltração de anestésico abaixo dessa pele. A pele intacta constitui uma barreira impenetrável para a difusão dos anestésicos locais. A mistura eutética dos anestésicos locais de lidocaína e pilocaína, que é chamada de INLA, possibilita os anestésicos locais penetrem na pele intacta, ainda que muito lentamente. As membranas mucosas e a pele lesada, por exemplo, se a pele foi lesada por uma queimadura ou se ela foi ralada, abrasão, não dispõem dessa proteção proporcionada pela pele intacta, permitindo que os anestésicos locais aplicados topicamente se difundam através delas e cheguem às terminações nervosas livres. Os anestésicos tópicos podem ser empregados efetivamente na pele, que já não está mais intacta por causa da lesão, assim como em membranas mucosas, por exemplo, córnea, gengiva, faringe, traqueia, laringe, esôfago, reto, vagina e bexiga. Todos esses têm mucosas. A capacidade de tamponamento da mucosa é pequena. Desse modo, a aplicação tópica de um anestésico local com pH entre 5,5 e 6,5 reduz o pH regional para um nível abaixo do normal, tendo formado menos base do anestésico local. A difusão da droga através da mucosa até as terminações nervosas livres é limitada e o bloqueio nervoso é ineficaz. Ou seja, com anestésico tópico a gente só consegue uma anestesia superficial da mucosa, não consegue anestesias mais profundas. Aumentar o pH da droga e proporciona uma quantidade maior de forma de base livre, aumentando assim a potência do anestésico tópico. Entretanto, a droga, nessa forma, é mais rapidamente oxidada. A vida útil efetiva do anestésico local diminui à medida que aumenta o pH da droga. Para aumentar a eficácia clínica dos anestésicos tópicos, usa-se comumente uma forma mais concentrada da droga, seria lidocaína 5% ou 10%, do que a infiltração, que é lidocaína 2%, encontra comercialmente lidocaína 3%. Embora somente uma pequena percentagem da droga esteja disponível na forma de base, a elevação da concentração proporciona mais moléculas de base livre disponíveis para difusão e dissociação para a formativa de cátion nas terminações nervosas livres.
Alguns anestésicos tópicos, por exemplo, a benzocaína, não se encontram ionizadas em solução. Desse modo, seu efeito anestésico não é afetado pelo pH. Em virtude da pouca solubilidade em água da benzocaína, sua absorção a partir do local de aplicação é mínima e raramente são encontradas reações sistêmicas também. Por exemplo, seria muito incomum encontrar uma reação de superdosagem à benzocaína. Por hoje a gente vai parar. Vou deixar essa parte de cinética do início dos anestésicos locais para um outro momento.